O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Mateus 20, de 1 a 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu igualastes a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa parábola vem dizer que Deus é generoso para conosco, e o que Ele promete, Ele dá. Ele prometeu àqueles primeiros que ia pagar uma quantia, e foi isso que Ele fez. Mas Ele olhou para aqueles que estavam sem fazer nada e quis pagar o mesmo para aquelas pessoas. Essa parábola vem nos dizer que nós temos um Deus que nos ama, e um Deus que é misericordioso, e que, independente do que nós fizemos no passado, o que vai contar é de agora em diante. Se nós aceitamos o chamado no último segundo, se nós nos arrependemos no último segundo, Ele vai nos dar aquilo que nós merecemos. A misericórdia de Deus, ela se estende por toda a humanidade. E o chamado, não importa se nós fomos chamados desde criança lá na catequese, ou se fomos chamados agora já na idade adulta, o Senhor Ele vai nos recompensar com aquilo que nós merecemos. Então que possamos entender que nós temos um Deus que é misericordioso e que Ele quer reunir todos, assim como Ele reuniu todos
que estavam sem fazer nada na parábola, né? Como diz a parábola, que o Senhor reuniu aqueles que estavam sem fazer nada e quis que todos pudessem trabalhar e todos pudessem receber o que fosse justo. Ele também quer que todos nós que estamos por aí sem fazer nada, que aceitemos esse chamado, que possamos ir para a vinha, para a casa do Senhor. E assim nós seremos recompensados. Não importa quando fomos chamados ou como fomos chamados. O que importa é que nós aceitamos o chamado e que muitos também aceitaram o chamado em diferentes situações, em diferentes épocas. E todos nós vamos ser recompensados com a misericórdia de Deus. Que possamos pedir ao Espírito Santo que nos dê muita sabedoria para entender os desígnios de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.